Olá a todos! Vamos então começar hoje nossa reflexão sobre a sexualidade e a masculinidade na Bíblia. E vamos começar do começo, em Gênesis capítulo 1, versículo 25 a 31, que diz o seguinte: Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra e todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Então, no sexto dia da criação, nós percebemos que Deus cria vários animais e Ele cria o ser humano. E quando Ele cria o ser humano, Ele coloca em primeiro lugar essa questão da vida. Então, o primeiro dia da criação até o sexto, a gente tem Deus organizando e gerando vida. E chega a nossa vez no sexto dia. E esse é o contexto em que a gente tem a primeira referência à sexualidade: geração de vida. Então, a sexualidade está em primeiro lugar e na sua origem ligada à vida, a criar novas coisas, criar novos seres. E quando ele diz de ser fértil, multiplicar-se, gerar cada vez mais vida, nesse novo planeta vida que ele fez. E é esse o contexto principal. A gente não pode separar a sexualidade dessa principal função da geração da vida. No começo, antes de o pecado existir, era isso principalmente o que significava a sexualidade: o milagre de gerar novos seres vivos. E mesmo a gente vai lendo e percebendo que no sexto dia a gente não tem nada de morte, nem mesmo para alimento, né? As plantas são os alimentos dos seres humanos e até dos animais. Então, realmente é um capítulo sobre a vida. E a sexualidade está inserida nesse contexto de geração de mais e mais vida, multiplicação da vida, uma vida transbordante. Mas a gente também tem uma parte aqui do versículo 26 e 27 que vai associar a sexualidade à identidade. Somos a imagem de Deus, macho e fêmea nos criou. E aqui é uma compreensão muito profunda e ao mesmo tempo muito complexa de que homem e mulher juntos formam a imagem de Deus. De que Deus criou os dois de forma tão complementar que isso revela a glória dele, revela quem ele é através dessa união maravilhosa e misteriosa que é a união entre um homem e uma mulher. E os dois revelam a imagem de Deus através da sua sexualidade, através da sua identidade sexual.
E isso nós estamos falando ainda num mundo sem pecado, num mundo ideal, né? Num mundo puro, perfeito, onde tudo funcionava absolutamente bem. Então nós temos em primeiro lugar que sexualidade é vida, é produção de vida, multiplicação da vida. E agora a gente tem aqui que sexualidade também é identidade, mas uma identidade que vai além do ser masculino e do ser feminino. É uma identidade que revela o Criador. Quando os homens são masculinos, quando as mulheres são femininas, quando os dois se complementam, fica evidente o quanto Deus é perfeito em tudo o que faz. A união do masculino e do feminino revelam a imagem de Deus, a perfeição de Deus, a glória de Deus. Então, a identidade de Deus é revelada através de nossa sexualidade, através do nosso bom funcionamento sexual, através da nossa pureza e do bom exercício, do exercício correto, adequado da sexualidade. Então, ele tem a ver com identidade. Então, não é algo banal, é algo muito sério que está na raiz também da origem da sexualidade. Ser masculino, ser feminina, a junção do masculino com o feminino como algo que produz vida e glorifica a Deus, identifica que aquilo é um milagre, que aquilo é Deus agindo, que Deus sabia perfeitamente o que Ele fez quando fez desse jeito, e isso é maravilhoso. E nós temos também uma terceira informação aqui. Ele fala que o ser humano deveria se frutificar, multiplicar, e que ele deveria sujeitar, dominar o mundo. Então essa multiplicação que a sexualidade permite, ela também tem a ver com tornar a humanidade cada vez mais numerosa, sim, para exercer um domínio sobre a criação. Mas esse domínio original não tinha o aspecto que tem hoje, de uma exploração destrutiva do planeta. Tinha a ver antes com um domínio perfeito, em que o homem ajusta, em que o homem faz com que tudo funcione cada vez melhor e bem, em que o homem administra esse paraíso, esse planeta vida, de forma cada vez melhor, quanto mais homens e mulheres existirem. Então também tem relação com gerar mais de nós para uma boa administração do planeta. Isso, claro, tudo antes de o pecado entrar e destruir todas as coisas. Então, sexualidade tem muito mais do que prazer envolvido, né? Tem muito mais do que a questão genital envolvida. É algo muito maior, é algo que em sua origem tem a ver com a propagação da vida, que tem a ver com a identidade divina em nós, com a nossa identidade sexual revelando Deus. E a gente não pode esquecer de todas essas coisas, né? Então, o capítulo 1 traz esse importante ensinamento para nós. E vale a pena a gente meditar nisso, refletir sobre isso e olhar para a nossa vida com relação a isso, né? Como é que a sexualidade é para mim? Eu enxergo sexo como geração de vida. Eu enxergo a minha identidade sexual como algo que glorifica a Deus, que fazia parte de um plano perfeito e maravilhoso, desde a origem, no plano de Deus, em que homens e mulheres formam um novo ser, formam uma nova situação, em que os dois juntos revelam a Deus, só por estarem juntos, só por serem um casal. Então é muito interessante, é muito vasto, na verdade, refletir sobre tudo isso, mas é só um começo, né? Então estamos começando agora. E acho que por hoje é só Gênesis 1, vamos ficar assim. E conforme a gente for avançando aí na nossa leitura, a gente vai ver todo o resto do que Gênesis tem a dizer sobre sexualidade e também o que a Bíblia inteira tem a dizer sobre sexualidade, que não é pouca coisa. Já percebemos que logo no primeiro capítulo nós temos informações importantes sobre isso. Então a sexualidade, o sexo já está desde a origem no plano de Deus como algo muito essencial, como algo da raiz mesmo, algo original no plano de Deus. Algo muito importante, maravilhoso, criado por Deus para mostrar realmente seu amor, sua glória, seu poder. Então vamos seguindo e por hoje ficamos então com essa compreensão.
Qualquer dúvida, é só mandar perguntas aí.